Ok, vida e paz. Muito bem, 5 horas da manhã, quinta-feira. Hora de nós estudarmos, lermos e estudarmos a Bíblia Sagrada. Todas as quintas-feiras aqui eu leio e estudo a Bíblia Sagrada versículo a versículo. Estamos lendo o livro do profeta Amós, um dos profetas menores. Bom, menores não porque Amós era pequenininho, mas porque os profetas menores são chamados assim, menores, porque escreveram menos do que, por exemplo, Daniel, Jeremias, Isaías, que aí são chamados de profetas maiores, o livro dos profetas ou os livros dos profetas maiores. Certo? Então, foi dividido a Bíblia Sagrada em livros de profetas menores, porque escreveram menos do que alguns outros profetas. Bom, e nós estamos aqui então no capítulo 3, quando Deus então vai dar os motivos pelo juízo ao qual ele fará a Israel. Né? Então Deus anuncia o seu castigo aqui a Israel. Vamos lá. Vou ler os primeiros versos e a gente vai comentando versículo a versículo. E se você perdeu os vídeos anteriores, as lives anteriores, não tem problema, está tudo salvo aí no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. É só nos procurar sal.instituto aqui no Instagram ou Instituto Sal lá no YouTube. Ok? Aguardo vocês. Bom, versículo 1 do capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Bom, Israel foi a nação escolhida por Deus. Deus ele gera Israel. Isso é mostrado não apenas biblicamente, mas historicamente. As narrativas bíblicas e a tradição judaica relatam, né, que Israel foi formado a partir de 3 mulheres estéreis, a saber, Sara, Rebeca, que fora esposa de Isaac, né, filho de Abraão, e Raquel, que fora esposa de Jacó. Bom, 3 mulheres estéreis e Deus mostrando que Israel foi gerada pelas suas próprias mãos. Então Deus gera um povo para quê? Para que fosse o sinal de Deus na terra e todas as nações o conhecessem. Só que o povo se distancia de Deus, o povo se torna peca contra o Senhor e não segue os seus princípios, não sendo esse sinal das bênçãos do Senhor na terra. E aí Deus está dizendo então que irá punir este povo. Assim como Deus o formou, o conhece, Deus agora irá mostrar o juízo dele, o seu juízo à nação de Israel. E ele começa então a falar no verso 3: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa, ou levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhada. Que Deus está fazendo perguntas através do profeta Amós à nação de Israel. Por exemplo, o profeta estaria aqui se eu e ele não estivéssemos acordado, isso não estivesse de acordo. Você, Israel, feriu o acordo entre nós, por isso eu irei punir. O leão, ele fica esperando o seu bramir, né, esse liberar o seu furor, a sua ferocidade, né? Em busca de sua presa até que o avista. Quando o leão avista, ele lança toda aquela selvageria em cima da presa. E assim Deus está dizendo que vai fazer a Israel. Deus está vendo os pecados de Israel e como o leão que vai bramir quando encontra a sua presa, Deus está bramindo contra essa nação. Na sequência, Deus diz assim: cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela, ou levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa. Assim como a ave cai na terra e é apanhado por armadilhas, Deus vai castigar Israel, Deus vai prender Israel ao seu juízo. Entende? Deus está fazendo perguntas para levar Israel a uma reflexão. Através do profeta Amós, Deus faz 7 perguntas para que Israel saiba exatamente o que vai acontecer à sua nação. Tocar-será, no verso 6, a buzina da cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito. Da mesma forma, quando as buzinas de alerta nas cidades
tocavam e o povo ficava alerta e corria para lá para cá, preocupado, né, com o que iria acontecer, causaria até um certo desconforto, um alarme entre eles, um alarde entre as pessoas. Assim Deus está dizendo que quando o juízo chegar, o povo vai estremecer, vai ficar com medo. E isso, Deus deixa claro, vem das minhas próprias mãos. Não é o povo assírio, né? No caso, Deus está dizendo que o juízo a qual ele vai trazer a Israel é a invasão da Síria, mas não é o próprio povo assírio, o próprio exército, o próprio poderio assírio. São as mãos do Senhor castigando e punindo, derramando juízo, derramando o cálice do juízo à nação de Israel. Ok? Bom, vamos para o verso de número 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos seus profetas. Deus está dizendo que ele não castiga sem anunciar, sem explicar o motivo. Deus dá o juízo, mas explica. Deus assume o compromisso do juízo e Deus assume a responsabilidade pelas suas mãos estarem punindo o povo de Israel. Assim como o pai deve, ao punir um filho, explicar o motivo e dizer o motivo pelo qual está sendo punido, os motivos contundentes, obviamente. Deus também faz isso à nação de Israel e Deus faz isso aos seus filhos. Deus não pune um filho sem explicação. Se você sofreu consequências do seu pecado, pode ter certeza que se as mãos de Deus estão nesse ato, você sabe muito bem que vem dele. E quando vem dele, você sente paz. Isso que é algo divino, é algo impressionante. Quando você sabe que as mãos do Senhor estão punindo você por conta do seu pecado ou por algo que você fez, você sabe exatamente de onde vem essa punição. Porque ele anuncia, ele fala ao seu coração, ele fala a você. Certo? Vamos lá. Número 8, versículo 8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Aqui Deus está dizendo que quando ele der o seu bramir, né? Assim como o leão, o bramir é aquele ato do leão feroz em cima da sua presa. Quando Deus bramir, quem não estremece? Quem não ficará com medo? Igual no vídeo anterior, na live anterior, no capítulo 2, no final do capítulo 2, Deus vai dizer que até o mais valente é capaz de sair correndo nu de medo do Senhor. E quando Deus fala, quem é que não vai profetizar? Quando o profeta está falando, pode ter certeza que houve um anunciamento do Senhor antes a esse profeta. Por isso ele está falando. Então, versículo de número 9. Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela. Da mesma forma que a nação vizinha, as nações vizinhas, os povos vizinhos de Israel, ou os povos que Israel enfrentou para conquistar Canaã, testemunharam as mãos do Senhor sobre este povo. Da mesma forma, essas mesmas nações, e aqui Deus cita, né, a Filístia e o Egito como exemplo, também testemunhará a queda desse povo, testemunhará as ruínas do povo, porque ele não é um Deus de bênção, ele é um Deus de justiça. Se o povo feriu os princípios do Senhor, Deus vai mostrar a todos a punição dele. Bom, no versículo 10, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos teus palácios a violência e a destruição. E aí nós já falamos o motivo, né, pelo qual então Deus está levando o profeta Amós a profetizar, né? E um deles era a injustiça contra os pobres, a ganância, a perversidade sexual e também
a idolatria, o sistema religioso corrompido. Versículo 11. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá. Bom, esse inimigo ele surgiu, foi a Assíria, mais ou menos 20 a 40 anos depois dessa profecia de Amós, e tomou então a nação do norte, né, o reino do norte, o reino de Israel, né, lembrando que o reino havia sido dividido entre reino do norte, Israel, com capital em Samaria, e o reino do sul, Judá, capital em Jerusalém. E tem aqui a Síria, então ela vai tomar o reino do norte, foi uma das grandes potências mundiais, e cercará a sua terra, e derrubará a sua fortaleza, e os seus palácios serão saqueados, ou seja, haverá uma invasão completa, né? Israel ficará em ruínas. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou o pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Deus mostra que a Síria sim vai tomar Israel pelas mãos do Senhor, por permissão do Senhor, mas Deus em sua misericórdia ainda assim irá poupar, ou seja, haverá um remanescente de Israel na terra. Mais para frente nós vamos entender isso, e na história vai mostrar que Deus depois ele restaura Israel, certo? Versículo de número 13: ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos, no dia em que eu visitar as transgressões de Israel, sobre ele também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra, e derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Bom, Deus ele está dizendo que todos os palácios, todo o luxo, todo o glamour, né, de Israel será desmoronado, principalmente o sistema religioso a qual Deus reprovou, né, um sistema religioso corrompido, idólatra, um sistema religioso que não colocou Deus em primeiro lugar, que muito pelo contrário colocou suas próprias vontades humanas acima da vontade do Senhor. Deus está dizendo que vai derrubar tudo. Os chifres da casa de Betel, que simbolizavam a proteção divina à nação de Israel, Deus irá cortar e irá derrubar, irá jogar por terra. E aí Deus então anuncia aqui os motivos, né, e como será o anúncio do juízo, como será o juízo de Deus. Aqui é o anúncio do juízo de Deus à nação de Israel. Isso mostra que na história Deus, da mesma forma que ajunta o seu povo, abençoa o seu povo, coloca as suas mãos sobre o Senhor, Deus também pune quando esse povo se corrompe, ou quando nós nos corrompemos. O livro de Amós é um livro que gera não apenas mostra a punição do Senhor, mas é um livro que mostra uma redenção, uma esperança. Depois nós vamos ver no final que Deus é um Deus que redime o seu povo, corrigindo-o. Deus é um Deus que justifica o seu povo, corrigindo. E nós somos assim também. Nós somos justificados, nós somos redimidos a partir da correção do Senhor. Então Deus aqui está dizendo o que será feito à nação de Israel. Quando a nação de Israel se distancia demais do Senhor, Deus derrama o seu juízo para que haja uma aproximação novamente entre o Criador e a sua criatura, os seus filhos. Muito bem, bom, encerramos aqui o capítulo 3 do livro de Amós. Na quinta-feira que vem, às 5 horas, estaremos dando continuidade a partir do capítulo 4, até encerrarmos por completo o livro, lendo versículo a versículo e compreendendo cada um desses versos na totalidade do livro. Tá certo? Você está convidado para participar aqui na próxima quinta-feira, às 5 horas da manhã. Ah, mas 5 horas é muito cedo. Bom, talvez para alguns sim, para outros não, porque tem muita gente acordando, muita gente que assiste esse horário. E aí a gente pode fazer aqui sem problema.
e depois eu publico para aquelas pessoas que não puderam participar ao vivo, ok? Você pode deixar suas perguntas, você pode dar sugestões dos próximos livros a qual nós estudaremos aqui nessas lives de quinta-feira, tá certo? Já são 5h15, nós ficamos aqui entre 15 a 20 minutinhos no máximo, tempo suficiente para você enquanto se arruma, enquanto toma seu café da manhã para sair para o trabalho. Muita gente já está saindo cedo, bem cedo, né? Eu mesmo daqui a pouco preciso me arrumar, preciso sair para trabalhar. Então, enquanto isso, nós podemos ouvir, ler a palavra de Deus. Muita gente não tem esse tempo e agora você tem uma oportunidade de se dedicar a uma leitura ouvindo a palavra de Deus aqui comigo. Tá bom? Deixa aqui um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida. E se você estiver passando por um juízo de Deus, se as mãos do Senhor estão tocando você, estão corrigindo você, lembre-se que isso tem um motivo, e esse motivo não é simplesmente puni-lo, esse motivo é redimi-la, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe você e a sua vida, Deus abençoe a sua família, um grande abraço e até quinta-feira que vem.